Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal Unissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Salomé. Aquela novela protagonizada pela Edith Gonçalves e pelo Guy Egger. Uma novela de 2001, tá? E que também passou no SBT. Será que essa novela é boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. Então, Salomé é uma novela que conta a história da Salomé, que o nome original dela é Fernanda, né? Que ela foi criada praticamente sozinha, porque ela teve abandono dos seus pais, e ela acabou num cabaré, sendo dançarina de cabaré, junto com a sua amiga Karina, a de Rubi. Então ela vive uma vida, né, para se sustentar sendo dançarina. Aí, né, aparece o Diego. Esse Diego é irmão da Ângela, que é casada com o Júlio, um milionário, que é filho da Lucrécia e do Arthur. Só que essa Ângela, né, ela é uma mulher doente. Ela tem um problema no útero, ela tem um tumor. Então ela não pode ter filhos e tem sérios problemas e fica de cama. Então esse irmão dela, esse Diego, ele só aparece para pegar dinheiro. E ele vai lá, tá lá com a Salomé e com essa Karina, e gasta dinheiro e no final ele não tem dinheiro para pagar a conta. E quem tem que pagar são elas. Então o que faz esse Diego? Leva a Salomé e a Karina para casa da Lucrécia, para ele pegar dinheiro, só que ninguém dá dinheiro para ele. E elas chegam lá bêbadas. Então é quando a Salomé vê o Júlio pela primeira vez. Os dois se encantam. E depois elas vão embora para a boate, porque elas moram na de Rubi. E depois o Júlio acaba aparecendo lá na de Rubi, né, para perguntar para a Salomé se o Diego pagou. Ela fala que não. Então ele dá o dinheiro e ele vê ela dançando. Então esse Júlio se encanta com ela, né? E esse Júlio, aí você vai ver a vida dele. Apesar dele ser rico, ele é um filhinho de mamãe. Que essa Lucrécia enche o saco dele, porque ela quer um neto. E essa Lucrécia é muito chata. Manda tanto no filho quanto no pai. Então, ela não gosta dessa nora, essa Ângela, porque ela é doente. Então ele diz que ele tem que separar e arrumar outra mulher, porque ela quer um neto. E essa Ângela, coitada, ela não pode dar um neto. E acaba que o Júlio, nem essa Ângela, não tem nada. Né? Ele apenas cuida dela e fica com ela, que ele é marido dela. E essa Lucrécia, essa mãe dele, enchendo o saco. Então ele acaba, né, se envolvendo com essa Salomé. Só que depois, né, do envolvimento que os dois têm o caso, ele acaba se afastando. E nisso, a Salomé passa mal. E o que faz a Karina? Liga pro Júlio. O Júlio vai e manda o médico da família ir lá olhar a Salomé. E é descoberto que a Salomé está grávida. O que faz? Essa Lucrécia sai correndo e vai lá na de Rubi falar com a Salomé. Falar que ela pode morar lá no chalé que fica lá na casa deles, né? Que ela vai ajudar ela. Mas para isso ela dá um dinheiro para ela e depois ela dá o filho do Júlio para Lucrécia. A Salomé na hora fica pensando, mas ela pensa, o que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou criar ele aqui nessa boate? Então, a princípio, ela aceita. Então ela vai e fica nesse chalé, né? E essa Lucrécia enchendo o saco. Quando a criança nasce, né, vai correndo essa Lucrécia e tira essa criança da Salomé. A Salomé não consegue ver a criança. Aí, a Manuela, né, que é como se fosse uma governanta da casa, que depois a gente vai descobrir que é a irmã dessa Lucrécia, né, ela fala para Salomé, você viu seu filho? A Salomé fala, não. Então, essa Manuela pega o filho e coloca nos braços da Salomé. E fala, tem certeza que você vai dar a coisa mais preciosa da sua vida? A Salomé abraça o filho e se arrepende. Porque ela vê que a coisa mais importante da vida dela não é o dinheiro, é o filho. Só que aí a Lucrécia não quer dar, e tem a maior confusão. Ela volta para de Rubi, depois ela pede ajuda pro Hipólito, ela recupera o filho, né? Só que aí, como é que ela vai fugir? Então ela pede esse Hipólito, né? Ele tem 2 bebês, porque a esposa dele se mandou e largou ele com 2 bebês, 2 crianças pequenas. Então qual é a proposta da Salomé? Você me dá esses seus 2 filhos? Com mais um que eu tenho, são 3 para despistar, eu vou lá pro interior e cuido deles como se fossem meus filhos. O Hipólito, na hora, fica meio assim, mas ele também não tem condições de criar
Como é que um homem sozinho vai criar 2 bebês, sendo que ele vive de bico? Então ele permite. Então a Salomé consegue fugir e vai para o interior. E registra as 3 crianças como se fossem filhos dela. Então, nisso que ela está vivendo lá no interior, né? Ela conhece um senhor chamado Rodrigo, que vê a luta dela para criar os 3 filhos. Então ele propõe a Salomé para casar com ele, porque ele não tem herdeiro, só para ficar com ele, não precisa ter nada com ele, que ele registra os filhos dela como se fosse dele. Então ela aceita. E depois esse Rodrigo morre. E a Salomé, né, que agora virou Fernanda, né, ela herda tudo e consegue educar muito bem os seus 3 filhos. Sem contar para nenhum deles quem é o filho verdadeiro. Nenhum dos 3 sabe a história. Para eles, todos 3 são filhos da Salomé. Só que aí, passa-se 20 anos, né, na novela. E quando vai mostrar eles já homens, que é o José Armando, o José Miguel e o José Juliano. E aí, né, eles vão querer fazer faculdade na cidade do México. E a Fernanda, né, que é a Salomé, não quer deixar, porque ela tem medo que eles reencontrem com a sua verdadeira família. Então, mas eles, como são homens, vão embora para o México. Então a Salomé vende tudo e corre para a cidade do México. E qual a faculdade que eles vão estudar? Justamente a faculdade onde o Júlio dá aula. Então, nós vamos saber, né, que a Salomé vai acabar encontrando com esse Júlio. Só que a Ângela morreu, também deixando uma herança pro filho do Júlio. Aí o Júlio, né, vai perguntar para ela se ela quer ter o filho dele. Aí a Lucrécia vai saber, vai querer saber quem é o filho. E a Salomé vai dizer que o filho dele morreu. Que esses 3 filhos é só dela. Então vai passando a novela. E esse Diego, de as custas da irmã, ele agora virou um homem mau. Porque ele não se conforma que a irmã, né, ao invés de deixar a herança para ele, deixou para o filho do Júlio. Então ele quer se vingar da Salomé e do filho do Júlio. Que ninguém sabe quem é. A gente só vai saber no final da novela. Aí fica essa Lucrécia enchendo o saco, pentelhando o saco. Aí é muita confusão, é muita maldade. E a Salomé não fala de jeito nenhum quem é o filho. Só quase no final é que você vai saber. Quando a Salomé senta com os 3, mas ela não fala claramente quem é filho de quem. Ela só conta para eles que os 3 não são irmãos. Que só um é filho dela. Os outros 2 são filhos do Hipólito. Então ela explica a história, o que aconteceu, que o Hipólito não abandonou eles. Que o Hipólito sempre teve presente, quem abandonou eles foi a mãe. E fala que o Júlio também não abandonou. Que ela é que teve que fugir, porque ela, sem querer, ela quase deu o filho. Ela se arrependeu e teve que fugir com o filho, porque a Lucrécia queria o filho dela. Só que aí a gente não sabe quem é. Aí ela vai e faz as pazes, né, com o Júlio, e aí vai, né, acontece um monte de coisa, e aí nós vamos ver mais pro final da novela, né, que essa Lucrécia, o marido dela morre, ela acaba tentando se envolver com outro homem, o outro homem enche ela de porrada para ficar com o dinheiro dela, ela fica toda torta, aí ela pede, por favor, que quer ver o neto. Aí é que você vai saber quem é o filho do Júlio, que é o José Juliano. Que aí você só vai ver na hora que ele for falar com a avó, a Lucrécia. Ela pede perdão, né, mesmo toda torta, aí ela pede perdão, né, a Salomé, e pede perdão, né, pro neto. E aí depois tem o casamento, né, da Salomé com o Júlio, e nós vamos ver que esse Diego ainda vai fazer muita maldade. E ele só vai morrer no final da novela, depois de tanta maldade que ele faz. Aí que a Salomé vai poder ficar em paz, sabendo que o filho dela não corre risco e nem ela de morrer. Aí termina a novela, né, todos os 3 filhos, né, perdoando a Salomé, os filhos do Hipólito fazendo as pazes com o pai, todo mundo junto, e termina eles na de Rubi, que a de Rubi virou uma casa de tango, então foi fazer uma reinauguração, que o senhor que administrava lá a de Rubi acabou ficando, né, com controle da de Rubi, só que ele fez uma casa de tango. Então termina a novela, né, na inauguração da de Rubi, mostrando toda a família junta, todo mundo junto. E assim termina a novela. Salomé, gente, foi uma boa novela. Lógico, teve partes que irrita, que toda vez que a Salomé ia contar quem era o filho, acontecia alguma coisa. Fora que no início da novela, gente, ela sofre. Porque essa Lucrécia é muito má. Ela quer manipular o filho, ela quer manipular todo mundo. Ela manda.
Então enche. E ela maltrata muito a nora, coitada da Ângela, por ser doente. E esse Júlio parece que não tem personalidade. Ele só acorda quase que no final da novela. Que ele vê que ele perdeu o grande amor da vida dele, que era Salomé. Aí depois, por acaso, eles se encontram, vai todo mundo se resolver. Aí esse Diego vira o vilão da história, né? E vai acontecer essas coisas todas. O que eu achei assim de interessante foi a mudança da Salomé. Não a mudança dela deixar de ser dançarina para ser uma rica milionária. Mas porque a Salomé, né, não foi criada pelos pais. Então ela teve, né, essa rejeição. Então quando ela botou o filho no colo, ela percebeu a importância. Então ela lutou a vida toda para criar os 3 filhos. Mesmo os filhos do Hipólito. Ela nunca fez diferença. Então, mostrando que mesmo ela mudando, ela sendo mais educada, né? Ela sendo, botando outras roupas, deixando de ser Salomé para ser Fernanda, que é o nome dela verdadeiro, o caráter dela é o mesmo. Ela sempre foi uma pessoa boa. O problema é que ela vivia num mundo completamente diferente. Ela não tinha responsabilidade. Agora ela tinha o amor aos filhos. O amor é o filho, né? E o amor aos filhos do Hipólito, que ela criou eles como se fosse filho. Então eu achei bonito, né? Porque apesar do tempo todo na novela essa Lucrécia falar que uma dançarina de cabaré não seria capaz de criar um filho, ela mostrou que ela foi capaz sim de criar 3 homens e educar muito bem. Tá? Então assim, praticamente eu gostei da novela. Teve algumas coisas irritantes, mas do restante a novela é muito boa. Tá? Então aí, quem já viu essa novela aí no SBT? Deixa nos comentários, quem já viu Salomé? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Anisérie. Ative o sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. E obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!